Bom dia, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, nossa aula de hoje vai falar sobre mitos e lendas. Nós falamos sobre contos, sobre fábulas, não é isso? Então, nós vamos falar sobre mitos e lendas. Essa será a nossa última videoaula, tá? Nós não teremos mais videoaulas, nem aula ao vivo. Então, para fechar o quarto bimestre, né, teremos essa última aula de redação que é sobre mitos e lenda. Quem por um acaso for ficar de recuperação ou prova final, eu posso cobrar essa atividade na prova final, porque a prova final vai ter matéria, né, do segundo até o quarto bimestre. Quem for ficar, eu posso pedir ou não esse tópico na prova. Então, lendas são narrativas transmitidas oralmente pela pessoa com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Para isso, é uma mistura de fatos reais com o imaginário. Mistura história, fantasia, as lendas vão sendo contadas ao longo do tempo, modificadas através da imaginação do povo. Ao se tornarem conhecidas, são registradas na linguagem escrita. No latim, a lenda é aquilo que lendas são inicialmente contavam a história de santo, mas ao longo do tempo o conceito se transformou em história que falam sobre tradição de um povo e fazem parte de uma cultura. Então, lenda é aquilo, é uma história que de tanto o povo contar acaba virando lenda, acaba pessoas acreditando que aquilo realmente existe ou em algum momento já existiu. E isso abrange fatos históricos ou misteriosos. Características de uma lenda: se utiliza fantasia ou ficção misturando com a realidade dos fatos, faz parte da tradição oral e vem sendo contada através do tempo, usam fatos reais e históricos para dar suporte às histórias, mas junto com eles envolve a imaginação para aumentar um ponto de vista na realidade. Fazem parte da realidade cultural de todos os povos, assim como os mitos fornecem explicações aos fatos que não são explicados pela ciência ou pela lógica. Essas explicações, porém, são mais facilmente aceitas, pois apenas de serem fruto da imaginação não são necessariamente sobrenaturais ou fantásticas. Sofrem alterações ao longo do tempo por serem repassadas oralmente, recebem a impressão e interpretação daqueles que a propagam. Então, conforme você vai contando a lenda, vai aumentando a história, vai indicando um fato novo, pegando da origem, após forem contadas oralmente, sempre aumenta em alguma coisa. Os mitos. Mitos, por sua vez, são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade, fenômenos da natureza que não compreendidos por eles, que não eram compreendidos por eles. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Igual os mitos que nós temos Poseidon, né, que é da água, temos Zeus, os mitológicos, né? Heróis mitológicos. Atenas, todos esses componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Um dos objetivos dos mitos é transmitir conhecimentos e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. Então, os mitos são mais seres mitológicos, deuses e heróis. Características de um mito: tem caráter explicativo simbólico, relaciona-se com uma data ou uma religião, procura explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais como deuses ou semideuses. Aquele Percy Jackson, o ladrão de raios, é um mito, é uma história mitológica. Ao contrário das explicações filosóficas que se utilizam na argumentação lógica para explicar a realidade,
O mito explica a realidade através de suas histórias sagradas, que não possuem nenhum tipo de embasamento a serem aceitas como verdades. Alguns acontecimentos históricos podem se tornar mitos, desde que a pessoa de determinada cultura agreguem uma simbologia e torne o fato relevante para suas vidas. Você pode criar um mito desde que a cultura te dê essa capacidade. Todas as culturas possuem seus mitos. Alguns assuntos, como a criação do mundo, são bases de vários diferentes. É como foi feito o mundo, a origem do mundo. Foi realmente um meteoro que caiu a Terra e veio os dinossauros? É um mito. Mito não é o mesmo que fábula. Contos de fada ou lenda. Então, eu botei isso aqui para vocês terem bem especificado. Nós estudamos fábula, contos de fada e lendas que nós vimos agora. Não tem nada a ver com mito, tá? Alguns mitos e lendas brasileiros. Eu coloquei a bruxa, né, que é um mito, que é das histórias infantis, que a bruxa tinha narigão, verruga, e voava, e fazia bruxaria. Muitas vezes é confundida com a Cuca ou outros personagens noturnos. A Cuca, segundo a lenda, carrega as crianças inquietas que não querem dormir e falam muito dentro de um saco e somem imediatamente. Isso aqui é uma lenda presente na cantiga de Niná. Lobisomem, um mito exclusivamente brasileiro, conta a história de um homem que, por algum motivo, foi mordido por um lobo e, ao invés de morrer, adquiriu a capacidade de transformar-se em um ser monstruoso. Isso é um mito. Pisadeira, a lenda de uma velha que aparece durante a noite e pisa na barriga das pessoas que dormiram de estômago cheio, provocando nelas falta de ar. Isso é uma lenda. Sente falta de ar, o estômago está estufado, está cheio. É a lenda da pisadeira que está fazendo isso. Proposta de redação. Para demonstrar que você também sabe produzir um mito ou uma lenda, escolha apenas um dos temas abaixo e crie uma narrativa mitológica ou lendária sobre o surgimento de algo da natureza. Uma fruta, um bicho, um acidente geográfico, um trovão, a chuva. Vocês vão criar um mito sobre o surgimento da chuva, do trovão, ou uma lenda sobre um bicho, uma fruta. Seu texto deve de ter 15 a 20 linhas. Então, crianças, essa é a nossa última redação do ano. Eu desejo todas boas festas de final de ano. Quero agradecer a todos que estiveram comigo nessa caminhada, nesse ano tão difícil, né? Esse ano tão sofrido que foi para muitas famílias, para a sociedade em geral, para vocês mesmos, que se privaram de várias coisas devido a essa pandemia que atingiu o mundo, né? Então, que 2021 seja um ano de realizações, de coisas boas, vibrações boas. E quero agradecer a vocês por estarem junto comigo nessa caminhada, fazendo a diferença. Que se não fosse vocês, esse trabalho não teria sentido. Então, obrigada por vocês estarem comigo e fazer a diferença este ano. Tá bom? Então, boas festas, saúde, prosperidade para vocês e para toda a família de vocês. Como é nossa última videoaula, não teremos aula ao vivo. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre esse assunto, vocês podem encaminhar por e-mail. Tá bom? Então, até ano que vem. Que todos fiquem bem.